XPLG11 e HGLG11. Dois ótimos fundos imobiliários de logística, mas você sabe dizer qual dos dois é o melhor? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. No vídeo de hoje eu vou trazer mais um comparativo entre dois fundos imobiliários, o duelo entre o XPLG e o HGLG11. São dois fundos imobiliários do setor aí de logística. Lembrando que logística é um setor no qual os fundos têm vários galpões e eles alugam esses galpões para várias empresas, empresas de alimentos, empresas de roupa, empresas de logística, entre outras. Então hoje a gente vai botar esses dois fundos lado a lado e ver quais são as características dos dois e qual dos dois é a melhor decisão para se comprar. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise e um estudo pessoal. A gente vai começar hoje com o XPLG. Atualmente ele está custando R$ 104,00 o valor de cada cota. O valor patrimonial da cota é R$ 111,00, ou seja, o P sobre VP dele é 0,94. Então ele está com um descontinho aí de 0,1 basicamente, está bem perto do preço justo ele. O último rendimento que ele pagou foi de 78 centavos, o que dá um dividendo de 0,7% ao mês. Dando uma olhadinha aqui no relatório do XPLG, então esse fundo ele é gerido pela XP Asset, que é a gestora da XP. Esse fundo ele existe desde 2018, certo? O fundo tem um patrimônio líquido de 3,3 bi, né? Então é um fundo já de bilhões, de vários imóveis. Esse fundo tem cerca de 17 imóveis, se eu não me engano. As taxas desse fundo. Esse fundo tem uma taxa de administração de 95% a 75%. Ele tem uma taxa de performance também de 20% do que excedeu o benchmark. Qual é o benchmark dele? IPCA mais 6%. Então ele cobra duas taxas. Olhando aqui no mapa, dos 17 imóveis, né, desses galpões que ele tem, a maioria deles fica dentro do estado de São Paulo. Então a gente pode perceber que 46% dos imóveis fica dentro do estado de São Paulo. Ele tem também imóveis no Rio de Janeiro, 14%, Santa Catarina 6%, Rio Grande do Sul 4% e Minas Gerais 7%. Bom, olhando um pouco o caixa aqui do fundo, né? O patrimônio do fundo basicamente 87% são imóveis, mas ele também tem 10% em aplicações financeiras e 3% em cota de outros FIIs. Os contratos, 66% são atípicos, ou seja, contratos de mais longo prazo, e 34% são contratos típicos, que são os contratos de mais curto prazo. Aqui a gente tem os inquilinos, os maiores inquilinos dele. Você pode perceber que 14% é a Via Varejo, né? E aqui já é um ponto de atenção, porque o maior inquilino dele é a Via Varejo, é a Casas Bahia. A Casas Bahia a gente sabe que não tá, é uma empresa que não está 100% financeiramente, que ela tem as suas dificuldades. Ela paga o aluguel em dia, sim, está pagando normalmente, mas é uma empresa que a gente tem que ficar de olho, tá? Porque é o maior inquilino aqui do fundo. Depois ele tem outros inquilinos também, Leroy Merlin com 9%, Renner 9%, Mercado Livre, entre outros aqui. Se a gente for olhar os tipos dos galpões, né, os tipos de inquilino que ele tem, 63% é de varejistas, mas tem também parte de material de construção, logística, entre outros. Vacância, né, que são os imóveis que estão vazios. A vacância fechou aqui em março de 2024 em 1,9%. Então 2%, basicamente o fundo está todo locado, 2% só de vacância é bem tranquilo, ok? A gente pode perceber aqui na evolução que em abril do ano passado era 5%, hoje é apenas 2%. Então o fundo conseguiu reduzir bem a vacância aí, está aproveitando ao máximo aí os imóveis que ele tem. E aqui por último é a alavancagem do fundo, que é sempre um ponto importante para a gente estar olhando. O fundo tem um total de alavancagem de obrigações que ele tem de 246 milhões de reais. Isso aqui perto de um patrimônio de 3,3 bi é menos de 10% do fundo, então é bem tranquilo. E se a gente for olhar aqui os prazos que ele tem que pagar, a gente pode ver que são prazos bem longos, né? Então a gente tem vencimentos aqui até dezembro de 2034, 2036, 2035. Então a gente pode perceber que o prazo dessas dívidas é um prazo bem alongado. É uma dívida de menos de 10%, que não é tão grande, e o prazo da dívida está bem alongado. Então, a respeito da alavancagem, o fundo está bem tranquilo. Olhando agora o HGLG, o valor atual da cota é R$ 166,00, mas o valor patrimonial da cota é R$ 157,00, ou seja, ele está com P sobre VP de 1,06. Estaria 6% acima do valor justo da cota aí, certo? Que está bem próximo aí.
último rendimento que ele pagou foi de R$1,10, o que dá um rendimento ao mês de 0,6%. Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório desse fundo. Então, esse fundo ele é gerido pela CSHG, que é a gestora da Credit Suisse, mas lembrando que a gestora vai mudar, a gestora vai ser a Pátria a partir de agora, a partir do próximo mês, sendo aprovado em assembleia a partir aí de final de maio, começo de junho de 2024, a próxima gestora vai ser a Pátria, mas por enquanto são os mesmos gestores, as pessoas que geriam o fundo estão saindo da CSHG e indo para a Pátria, então vão ser as mesmas pessoas, então por enquanto não vai ter muita mudança assim dentro do fundo. O fundo tem aqui um valor de mercado de 5,7 bilhões. Esse é o maior fundo de logística que a gente tem na Bolsa Brasileira. Ele tem mais de 20 imóveis logísticos. Aqui ele já mostra a alavancagem, que é 11%, certo? Do fundo. Ele já mostra a questão da vacância, que está aqui em 9%. A vacância física do fundo está aqui em 9%. Esse fundo tem mais de 24 imóveis logísticos que ele tem. Aqui são todos os imóveis, mas percebam que a maioria dos imóveis fica aqui dentro do estado de São Paulo, tá? A maioria desses imóveis está dentro de São Paulo. Ele tem alguns outros imóveis, então tem, por exemplo, um imóvel em Minas Gerais, tem 2 imóveis no Rio de Janeiro, mais um imóvel aqui em Santa Catarina, mas a maioria esmagadora dos imóveis está dentro do estado de São Paulo, que é o estado que tem uma movimentação logística maior mesmo. Aqui é a vacância. O fundo chegou a ter 20% de vacância no ano passado, mas eles conseguiram reduzir essa vacância para 9%. 9% ainda é uma vacância alta, né? Mas a gente sabe que a Credit Suisse é uma boa gestora. A gente acha que eles conseguem diminuir mais um pouco essa vacância aqui para aproveitar ao máximo a questão dos imóveis, né? O potencial dos imóveis. Aqui os locatários. O maior locatário que eles têm é a Volkswagen, que está em 13% dos imóveis, mas também tem Mercado Livre em 10%, Carrefour 4%, Ambev 4%, entre outros aqui. Tipo dos contratos, ele tem 67% típico, que são mais de curto prazo, e atípico 32%, que são aqueles de mais longo prazo. Aqui eles mostram a questão da alavancagem, né? Como que fica a alavancagem do fundo com o passar dos anos. Hoje a alavancagem está entre 11% e 12%, mas com o passar dos anos eles mostram que a alavancagem vai caindo. E aqui embaixo eles detalham aqui essa linha que é 5% do resultado do fundo e aonde fica essa linha com a alavancagem, né? Então com 5% do resultado do fundo ele já consegue pagar no ano de 2025, por exemplo, a maior parte da alavancagem, tá? Mas ele detalha aqui embaixo todos os CRIs que ele precisa pagar e os prazos. Tem uns CRIs que tem prazo de 10 anos, outros de 18 anos, alguns aqui de 8 anos. Tem aqui a dívida alongada, é uma dívida de 11, 12%, mas é uma dívida que está bem alongada durante os anos, não deve afetar muito o caixa do fundo. E aqui no final do relatório tem a lista de todos os imóveis que ele tem, são 24 imóveis, então realmente é um fundo bem diversificado. E aqui no final ele tem umas informações a mais, ele mostra que o fundo existe desde junho de 2010, então já é um fundo realmente bem mais antigo, e a taxa de administração que esse fundo cobra é 0,6%, é uma taxa bem baixa comparado com os outros pares dele aí no mercado de galpões logísticos. Então, finalizando aqui o nosso vídeo, a gente pode perceber que os dois fundos, tanto o HGLG quanto o XPLG, os dois fundos são muito bons, são bem diversificados, tem a questão da alavancagem controlada, então no setor muito bom, que é o setor de galpões logísticos, ok? Mas se a gente tivesse que escolher um dos dois, cabe os dois na mesma carteira tranquilamente. Mas se eu tivesse que escolher um dos dois, eu escolheria o HGLG11. Primeiro porque ele já tem mais tempo, né? E os gestores já se provaram, né? O conhecimento que eles têm, a conduta que eles têm, já se provaram no tempo. A XP é uma que, não nesse fundo, mas em outros fundos da XP eles tiveram alguns problemas aí. Se a gente for olhar patrimônio, o HGLG é maior, tem mais tempo de rodagem aí. Agora, se você está procurando o menor preço, hoje a oportunidade está no XPLG, porque ele está com um descontinho um pouco maior em relação ao HGLG. No vídeo de hoje é só. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui se você tem algum desses dois fundos na sua carteira e a gente se vê no próximo vídeo.